Muy buenas noches, saludos a todos mis amados hermanos y hermanas del Ministerio Cristo Te Ama, con la doce paz del Señor y Salvador Jesucristo. En esta noche quiero compartir con vosotros la poderosa palabra del Señor que está en 2 de Corintios, versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Amén. Pablo y los falsos apóstoles. Ojalá me toleréis un poco de locura sin tolerante, porque los celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para prestar como una virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros sentido sea también de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando un otro evangelio, Jesús en que hemos predicado, sin recibas otro espíritu de que habéis recibido y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, toleráis pienso que nadie ha sido inferior a aquel es grande apóstolo. Pues aunque sea tosco en las palabras, no lo soy en el consentimiento y todas las maneras a los hemos demostrado, porque yo humildemente a mí mismo, para que vosotros fuera enaltecido, por cuanto os he predicado de balde el evangelio de Dios. He despojado a otras iglesias, recibiendo salário para servir a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues. Amén. Alabado sea el Señor. Cuidaron y serán una carga, por si la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en la región de Acaya, porque no los amo, Dios lo sabe. Pero lo que hago, lo seguiré haciendo, con fin de quitar las ocasiones de los que les desea, para ser hallado semejante a nosotros en aquello en que se gloria, porque estos son falsos apóstoles, ombreros fraudulentos, que se disfraza de apóstoles de Cristo, y en esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no extraño si también sus ministros se disfraza de ministro de justicia, y cuyo fin será confundir a sus obras. Amén. Hermano, el apóstol Pablo, cuando predicaba a la iglesia de Corinto, alertando a los hermanos a haber cuidado con los falsos profetas, con los falsos apóstoles que sugería y que estaba dentro de la iglesia. Y él dijo su palabra: temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también sean algunos de vosotros corrompidos de vuestro sentido y aparte de la simplicidad que hay en Cristo. Porque si algún por predicar a vosotros
Jesús que não nos hemos predicado, ou se receber al outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, como razão lo ofereci, porque penso que em nada fui inferior a los excelentes apóstolos. Eu sou rudo em la palabra, não sou, contudo em la ciencia, pero já em tudo temos hecho conocer totalmente entre vosotros. Porque há muitos falsos predicadores, há muitos falsos apóstolos, há muitos falsos ministros, pseudos apóstolos, homens que se dizem ser apóstolos, que se dizem ser doutores, que se dizem ser intelectual, homens que hablam bonito, homens que predicam hermenêutica, pneumática, homens que exalam e vomitam teologia com palavras hermosas para enganar a la igreja, pero não há predicado um evangelho puro e verdadeiro, del qual predicava nosso amado irmão Pablo a la igreja de Coríntios. Mire vosotros, si nos mire vosotros la situación de la iglesia actual, de la iglesia modernista, de la iglesia del año 2026, para la iglesia de los siglos antiguos, de la iglesia de nuestros hermanos antepassados. Há uma grande diferença. Uma igreja que se preocupava com a predicação da palavra de Deus, com a predicação do Santo Evangelho, que não predicava um evangelho corrompido, que não predicava um evangelho de nada, mas um evangelho da cruz, o evangelho de renúncia de pecado, o evangelho de salvação de alma. Assim lo era o evangelho que predicava nossos amados irmãos Pablo, Pedro e tantos outros que vieram antes de nós, levando a justiça, um evangelho de justiça, um evangelho puro, não um evangelho de basura, como está sendo predicado nos dias de hoje. Um evangelho sucio, enganoso. E muitos estão se corrompendo, muitos estão predicando um evangelho de anátema, um evangelho que não libera a nadir, que não sana, que não limpa, que não transforma, aonde o homem permanece em velha criatura, um homem do pecado, um homem da abominação, um homem da rebeldia contra seu Criador e contra seu Hijo Jesucristo. Aonde há muitos falsos ministros, há muitos falsos apóstolos, homem que se denomina apóstolo quando não ouviram a Jesus, quando não estiveram com Jesus, porque essa funciona, esse cargo de apóstolo é só dado àquele que caminhou com Jesus, aqueles que viram a Jesus, que estava com Jesus, que é o exemplo de Pablo, que tuve um encontro com Jesus Cristo a caminho de Damasco, quando ia perseguir a la igreja, para levar a resto a los hermanos e maltratar. Quando ele vino de los cielos uma grande luz, e caindo por terra ciego, perguntou quem eres, e ele disse: sou eu a quem tu persegue. Então, esses sim são apóstolos. Agora, muitos homens que há acá em Brasil e em resto do mundo, que se denomina apóstolo, são falsos apóstolos, são lupos, são enganadores, são falsos profetas, que não pregam o evangelho porque les gusta pregar o evangelho, porque gusta ver as almas sendo usadas para o reino de Deus. Não, eles estão ali como a pele de um lobo em pele de oveja. Por fora é uma oveja, pero por dentro são lobos devoradores, que só se preocupa em enganar prata, que só predica por prata, que se alaba por prata, mas não tem amor a las almas, não tem cuidado com as ovelhas do Senhor. É assim que está, hermano, a igreja de hoje.
80% das igrejas de hoje são igrejas profanas, igrejas mundanas, igrejas que está compromissada não com o evangelho, mas está compromissada com o mundo e com a pecaminosidade, com a corrupção, porque estão sendo corrompidas por dinheiro, por la fama, por la glória, por grandeza terrena, e não por as coisas espirituais, não porque ama a Jesus Cristo, não porque ama a las almas, mas sim porque ama sua própria glória e quer chamar atenção para si. É assim que há muitos predicadores de hoje. Há muitos homens e mulheres de Deus que são santas, que têm compromisso com a palavra, que têm vida no altar, que ora, que ayuna, que pede a direção do Espírito Santo. Mas há muitos falsos apóstolos, há muitos charlatões, há muitos mercenários que vendem o evangelho, que vendem a Jesus, que vendem a salvação, que vendem a sana, que vendem a liberação. Que não habla de amor, que não habla de justiça, que não habla de la palavra de salvação, pero estão aliançados, andando de braço dado com o mundo e com o pecado. Que não pregam o evangelho porque gosta de pregar, les gusta pregar, porque há muitos falsos ministros infiltrados dentro da igreja do Senhor. Há muitos ensinando falsas doutrinas. Doutrina de Satanás. Aquela doutrina que diz, não há nada, hermano, a ver. Deus só quer saber do coração. Deus só quer saber do coração. Me pergunta a você, por acaso é nosso Deus um Deus que aceita a corrupção? Por acaso é nosso Deus um Deus que é carniceiro? Para só saber do coração? Para só querer tu coração? Não, nosso Deus ele é santo, santo, santo e verdadeiro. Ele quer tu corpo, alma e espírito. Portanto, siga a servindo ao Senhor com corpo, alma e espírito. Não siga servindo solamente com coração, porque ele não é açougueiro e não há cama helada em los cielos. Para acumular, guardar o coração. Ele diz que tu completo, corpo, alma e espírito, quer tua adoração, quer tua reverência, quer tua obediência. Mas há muitos disfarçados, como diz a palavra, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar a los salvos. Assim como há ministros de Satanás disfarçados para enganar aqueles que não têm compromisso com a palavra, aqueles que não têm intimidade com o Espírito Santo, que se deixa levar com qualquer vento de doutrina. Certo, irmão, que nós estamos em um novo século, nós estamos vivendo o século 21, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: nosso Deus não ha cambiado, nosso Deus continua o mesmo Deus da antiguidade, um Deus que é puro, um Deus que é santo, um Deus que é amor, pero é um Deus que também é fogo consumidor. Não, tu não puedes se olvidar que Deus é amor, pero Deus também é fogo consumidor e consome aquele que não obedece. Aquele que anda segundo sua vontade, aquele que quer agradar o mundo e quer andar aliançado com o mundo. E a igreja tem que estar limpa, pronta, lista para receber seu noivo, a saber, Cristo Jesus. Há muitos charlatões em meu país, Brasil. Há muitos falsos apóstolos aqui em Brasil. Pessoas que não têm compromisso com a palavra, mas têm compromisso com a fama, com a glória, com a regalia, em ser homens ricos, conhecidos internacionalmente, atraindo glória e fama para si, pero Deus não dá sua glória para nadie. A glória solamente pertence a Ele, porque Ele é santo, 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 três vezes santo. Deus não dá glória sua para homens, nem para apóstolo, nem para ministro, nem para pastor, nem para padre, nem para cura, nem para papa, nem para nadie, nem para obispo, nem arzobispo. Nadie pode recibir esta glória, porque a glória não solamente pertence a Jesus Cristo e a nosso Deus Todo-Poderoso.
el arde, el infierno está lleno de personas corrompidas por el pecado, de personas que se decían hombres y mujeres de Dios, pero vivían una vida doble, una vida de mentira, porque en la iglesia era una cosa y cuando estaba en el mundo era otra. Así se pasa de hoy. Hay muchos que están dentro de una iglesia y piensan que están salvos porque están en la iglesia, pero no tienen una vida de comunión con el Señor, pero están queriendo agradar al mundo, y cuando el hombre agrada al mundo, hace la voluntad del mundo, torna-se enemigo de Dios, porque así lo dice la palabra, porque aquel que es amigo del mundo tiene como Dios como enemigo, porque la amistad con el mundo torna-se enemistad con nuestro Dios. Y muchos lo quieren así. Ya no voy a cambiar porque yo puedo entristecer a mi amiga, mi mejor amigo, mi padre y madre, a mi líder. Y yo te pregunto, ¿a quién tú sirves? ¿A quién tú quieres adorar? ¿Con quién tú quieres caminar? ¿A quién tú debes obediencia? ¿A tu amigo? ¿A tu mejor amiga, como tú hablas? ¿A tu hermana, a tu padre, a tu madrina, sea quien for? Él, como tú hablas? ¿A tu hermana, a tu padre, a tu madrina, sea quien for? Ou tu debes obediência a Jesus, ou tu debes obedecer a la voz do Espírito Santo e não a la voz tuya. Tu debes fazer a vontade de Deus Todo-Poderoso. Tu debes ter ganas de servir com corpo e alma e coração e adorar ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo, e não fazer tu vontade. Alabado seja Deus. Era este o cuidado que Pablo tinha com a igreja de Coríntios. Porque havia pessoas infiltradas predicando outro evangelho, e a palavra de Deus diz que aunque um anjo venga a predicar outro evangelho e apresentar Cristo do qual nós conhecemos, que seja anátema, porque há muitos predicando outro evangelho que não é o evangelho da salvação, que não é o evangelho que mandou predicar Jesus Cristo. É um exemplo muito claro. Nós vemos os testigos de Jeová que predica outro evangelho. Nós vemos a igreja de los mormons, a igreja dos santos últimos dias, a igreja de Mormon, que predica um evangelho de anátema, outro testamento, que não é o testamento que Jesus Cristo predicou e mandou nós predicar. Nós vemos a igreja católica romana que predica meio evangelho, um evangelho de anátema, porque não predica a verdadeira palavra que está na palavra de Deus, que é a Bíblia, mas que manda adorar a Deus e adorar os ídolos, que servia do Senhor, a Deus e ao diabo, e não lo pode servir do Senhor, não lo pode agradar ao Senhor, porque tu amas a e desprezar ao outro. Ou isso não é, ou servimos a Deus ou não servimos, ou estamos com Deus ou estamos com o mundo. Temos que tomar uma decisão: ou somos de Deus ou somos do diabo. E a melhor escolha é servir e fazer a vontade de Deus nosso Padre. É caminhar com Jesus. É ter um coração cheio de graça e de paz, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus e não da unção do pecado e da carne. Porque há muitos que estão cheios de unção carnal, estão sendo servos do diabo, cavalo do diabo, e não servos de Deus Altíssimo, não servos de Cristo Jesus. Porque querem agradar ao mundo e caminhar como caminham os ímpios, se assemelhando a los ímpios, imitador de los ímpios. Nós temos, hermanos, que ser imitador de Cristo, porque a palavra é chamada Espírito Santo. Que não vengamos nós caminhar em oscuridade do pecado, mas que vengamos caminhar na luz de Jesus, que alumbra lá arriba a todo el hombre. Por isso, não escute a voz do adversário, não escute a voz de todo que se diz ser servo de Deus, porque nem todo que diz ser servo de Deus está predicando, está falando a verdade. Nem todo que se diz que serve a Deus está servindo a Deus de verdade, está servindo ao outro, ao Deus do engano, a los espíritos enganadores, a los espíritos de tenebra, e não caminha na luz. Porque não tem a luz em sua vida, não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com o Espírito Santo, não tem intimidade com Ele, mas sim com o pecado e com o mundo enganador.
Por isso, igreja, te prepara para te encontrar com Cristo Jesus, porque de pronto vendrá quando nadie lo espera. Seja cristiano verdadeiro, não seja um falso cristiano, não seja um pseudo cristiano, seja um crente em Cristo Jesus, lavada en la sangre gloriosa del Cordeiro. Amén. Que Dios me bendiga, mis amados hermanos. Dios bendiga a hermana Paulina, a hermana Lucy, a hermana Augusta y tantos hermanos que acá me escuchan. Y que esta palabra continúe hablando a vuestro corazón, que el Espíritu Santo abre mejor al vuestro corazón. Y recuerde, Jesucristo de pronto viene y no tarda en llegar. Limpia tu alma, limpia tu corazón, haga un check-up espiritual, mira en la pantalla, mira en lo espejo, para ver cómo está tú delante del Señor, espejo espiritual. Y pide para Dios sacar todo aquello que no es de su agrado, para te limpiar, te transformar, santificarte, para que camines tú en la luz. E não aceito o falso evangelho que estão predicando, o evangelho de anátema, mas o verdadeiro evangelho que salva, libera e prepara o homem e o leva aos cielos. Amém? Muitas graças te dou, Padre Santo, Deus querido, Deus amado, por essa mensagem que tu me deste nessa noite. E que o Senhor continue falando melhor a tu servo e a tu serva. E que limpe o coração e saque tudo aquilo que não agrada a ti, Senhor, de cada coração. De todos nós outros, para que nós outros venhamos ser mais santos, mais limpos, mais santificados, mais puros, mais crentes, mais humildes e mais obedientes a tu palavra e a tu Espírito. E possamos ser gente de tu unção para predicar esta palavra que transforma, libera o homem e prepara e leva aos cielos, a tu encontro. Usa-me, Senhor, cada dia mais em tu palavra, para que minha voz chegue a los lares, em outros lugares, aonde necessita escuchar e ouvir tu palavra. Usa-me como siervo tuyo, como instrumento tuyo em tuas manos, para que eu possa levar paz onde não há paz, para que eu possa levar vida onde há morte, para que eu possa levar luz do evangelho onde não há luz, onde há tenebra de pecado, e libertar a los cativos que são escravos do pecado e escravos do inimigo, que pode levar a liberdade, é que Jesus, a verdade, que é tu palavra, porque lâmpada para nossos pés é tu palavra, ó Senhor. Assim continua falando cada um, irmão, que acá está nesse ministério. Cristo te ama, porque tu nos amas em toda, papá querido, porque tu diste tu Hijo para morrer por nós outros. Solamente tu ama de verdade, porque tu amor é um amor incomparável, um amor infalível e um amor incomparável. Amém? E para escuchar esta y otra mensaje más, acessa para YouTube, El Poder de la Palabra de Dios. Suscríbete, su like, su me gusta, compartilha y vamos a sembrar la palabra de Dios en cada corazón. Y recuerde, de pronto Cristo viene y no tarda en